Um bom dia para você e para toda a sua família. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. E vamos pensar um pouco aqui, olhando para como Deus tratou o profeta Elias em um momento de fraqueza e exaustão. E vamos pensar sobre como Deus nos trata nas nossas fraquezas, nas nossas lutas. Então, vejamos aí o que diz a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, a partir do verso 4, diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Verso de número 8. Verso de número 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Até aqui nós fizemos a leitura até o verso de número 11, primeira parte. Agora diz assim o verso 15, onde o Senhor está dizendo para ele: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias é um homem de Deus, uma pessoa profundamente comprometida com a obra do Senhor. Ele é um profeta que serve ao Senhor durante muitos anos em um período de dificuldade espiritual muito extrema, porque através da rainha Jezabel, a idolatria foi inserida e fortalecida no país. Então haviam profetas que ensinavam o caminho errado, que ensinavam a adoração aos ídolos, que realizavam cultos aos ídolos. Havia perseguição e muitos profetas de Deus foram mortos. Elias constantemente envolvia-se em embates onde ele confrontava a autoridade política que estava trazendo a idolatria para dentro do país. Era um período difícil. Por fim, ele consegue erradicar com os profetas falsos ali daquele país. Ele demonstra de uma forma muito pública que o Senhor é o Deus verdadeiro e poderoso. A nação começa a se voltar para o Senhor, mas ele é ameaçado de morte. Ele passa por um período de muita frustração, muito cansaço físico e esgotamento emocional. Então ele vai para um local afastado e ele pede para que o Senhor coloque fim à sua existência. Então, esse homem passa por um desgaste físico,
emocional, espiritual, e esse homem pede para que o Deus de Israel encerre a carreira dele na terra. Essa é a fraqueza, essa é a situação pela qual este homem de Deus está passando. Como foi que Deus o tratou neste momento? Vejamos aqui algumas formas que Deus usou para tratá-lo. Primeiramente, você viu que o Senhor mandou até ali onde estava o profeta Elias, o Senhor enviou um anjo que o acordou, e quando ele acorda, havia sido preparada uma refeição para ele. Muito parecido com a forma como Jesus tratou Pedro, quando Pedro, na sua fraqueza, nega Jesus, volta para pescar, e Jesus vai atrás de Pedro e dos discípulos, lá onde eles estão pescando, prepara uma comida para eles ali, e enquanto estão comendo, o Senhor Jesus conversa com Pedro a respeito do amor de Pedro por Jesus, e Jesus restaura Pedro e confirma a nomeação que havia dado a Pedro para pastorear o rebanho do Senhor. Muito parecido, né? Só que aqui Deus foi tratando por partes. Então o Senhor Deus aqui alimenta Elias primeiramente. As suas forças físicas são aí recompostas através do alimento e da água. Depois o Senhor também dá repouso físico, deixa o Elias dormir. O Senhor, ele se importa com o seu repouso físico, sim. Lembre-se que um dos 10 mandamentos é para que você tenha um dia de adoração a Deus e repouso, descanso. Então o Senhor deixa Elias descansar, o Senhor já o alimentara, já dera água para ele. Depois o Senhor manda novamente o alimento e diz: levanta e agora você tem uma viagem para fazer. Veja então, o Senhor, Elias está esgotado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Como Deus o está tratando? O repouso, o alimento. Agora, o Senhor diz para ele: vai a determinado lugar para conversarmos. E ele vai. Entra numa caverna, passa a noite. O Senhor aparece ali e pergunta: o que você faz aqui? E aí Elias tem aqui a próxima forma como Deus trata na vida dele, que é a prática do desabafo. O Senhor Deus o ouve. Esse homem está frustrado emocionalmente, ele está angustiado com as circunstâncias pelas quais passa no seu país, e o Senhor o ouve. Deixa o Elias falar. E o Elias fala como ele está, como está o país. E, Senhor, eu tenho sido firme, mas as pessoas estão deixando a sua aliança, está acontecendo isso, os profetas estão sendo mortos. Elias desabafa. É uma oração, onde Elias expõe diante de Deus como as coisas estão. Então, o alimento, o repouso, a oportunidade de desabafar, de abrir o coração, de contar das suas angústias. Assim Deus está tratando Elias. E Deus finalmente vai tratar dele de mais outras 2 formas. Deus diz: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E ele vai. E o Senhor manifesta-se ali através de uma brisa tranquila, suave. Então é a manifestação da presença de Deus. Deus o está tratando dessa forma. A minha presença está com você. Assim como Jesus, quando comissionou os discípulos a ir pelo mundo, levar o evangelho a todas as criaturas, ele disse: eu estou com vocês todos os dias até o fim. E os discípulos trabalharam fundamentados nessa verdade nos seus momentos de alegria, onde 3.000 pessoas convertiam. Eles tinham como base o princípio de Jesus está comigo, mas quando eles eram aprisionados e espancados, eles mantinham baseado nessa verdade: a presença do Senhor está conosco. E eles comemoraram, porque o Senhor viu que eles sofreram afrontas por causa do nome do Senhor. Então, a presença do Senhor. Por fim, uma nova missão. O Senhor diz: vai a determinado lugar e unge esta e esta e esta pessoa.
faz estes trabalhos. E então Elias, como um profeta, a ungir essas pessoas, ele os está separando para Deus e para missões especiais em áreas escolhidas por Deus, seja aqui na área política ou na área espiritual, religiosa ou da política externa, né? Então, o Senhor tratou Elias num momento de esgotamento físico, espiritual, emocional, mental. O Senhor deu para ele alimento, deu para ele repouso, deu para ele a oportunidade de abrir o coração, deu para ele a manifestação da sua presença e deu para ele trabalho, uma missão diferenciada. Deus trata com o seu povo em momentos de fraquezas. Eu não sei se você hoje está fraco ou não, e nem sei o que traz fraqueza, esgotamento, frustração ao seu coração, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso trata os seus nos momentos de fraqueza. E eu sei que o Senhor pode ouvir o seu clamor e te dar a resposta. Eu quero orar por você, desafio você a orar também, aproveitar esse domingo, ter um tempo maior de oração, de busca, de entrega ao Senhor. E também que você responda, não precisa anotar aí, mas se você não desejar, não precisa fazê-lo, mas eu deixo para você aí duas tarefas, um desafio aí que compõe duas perguntas sobre o que nós meditamos na nossa escola dominical de hoje. A primeira pergunta é: quais têm sido as fraquezas, os momentos de fraqueza pelos quais você tem passado? São fraquezas emocionais? São fraquezas espirituais? São pecados que você não tem conseguido vencer? Quais são as fraquezas às quais você está sendo submetido, às quais você está exposto? Quais são suas fraquezas? E a segunda pergunta: como você tem percebido Deus tratar você nessas fraquezas? O que Deus tem feito para tratar as suas fraquezas? Deus tem levantado amigos? Deus tem te dado a oportunidade de ler a palavra? Deus tem permitido que circunstâncias difíceis aconteçam? Como Deus tem tratado? Observe a sua vida, observe as ações de Deus, pense como você tem agido, o que você deveria modificar nas suas ações e derrame o seu coração na presença do Senhor. Tenha um excelente dia. Obrigado por acompanhar nossa Escola Bíblica Dominical online. E hoje à noite, no Templo da Igreja Presbiteriana, nós temos um culto presencial para o limite de até 60 pessoas, com as normas de segurança sendo todas observadas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e poderoso, olha para os teus servos e servas. Ajude-os, ó Pai, em todas as circunstâncias, seja nos momentos de fraqueza por causa do esgotamento, fraqueza por causa do pecado. Em toda circunstância, estende a tua mão e fala com os teus filhos. Ajuda-nos, porque somos fracos, ó Deus, e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, seu Filho, nós oramos. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família neste domingo e nesta semana. Amém.